Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é terça-feira, dia 26 de julho, e o tema do estudo de hoje é Sobrevivendo por meio da adoração. O texto bíblico que é a base do estudo de hoje está no livro de Jó, no capítulo 1, do verso 1 ao 6. E esse texto nos diz o seguinte: Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia a Deus e se afastava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. E muitíssimos os seus servos, de modo que este homem era maior de todos os homens do Oriente. E seus filhos iam e festejavam em suas casas, cada um no seu dia, e mandavam chamar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E assim era que, quando os dias de seus banquetes terminavam, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia ofertas queimadas, de acordo com o número de todos eles. Porque Jó dizia: Pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles. Em Jó, capítulo 1, acontece algo assombroso. Os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus e Satanás estava com eles. Deus lhe perguntou de onde ele vinha, e Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Então Deus perguntou: Você reparou no meu servo Jó? No versículo 7 e 8. A pergunta em si não é fora do comum. O que chama a atenção é quem a fez. Não foi Satanás quem apontou Jó como alguém a se examinar, mas foi Deus. Como sabia o que aconteceria, Deus chamou a atenção de Satanás para Jó. O patriarca não tinha ideia de que passaria por um crisol de temperaturas excessivas. Embora esteja muito claro que foi Satanás, não Deus, quem causou o sofrimento de Jó, também está claro que foi Deus quem lhe deu permissão para destruir as propriedades, os filhos e a própria saúde física do seu servo. Se Deus permitiu que Jó sofresse, que diferença faz se foi Deus ou Satanás quem infligiu o sofrimento? Como pode Deus ser justo e santo se ativamente permitiu que Satanás causasse tal dor a Jó? Essa situação é um caso especial ou caracteriza a forma pela qual o Senhor ainda lida conosco hoje? Em Jó, capítulo 1, nos versos 20 e 21, temos aqui como Jó reagiu. Veja como a Bíblia descreve. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, e raspou a sua cabeça, e prostrou-se em terra, e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Abençoado seja o nome do Senhor. E o verso 22 ainda traz um detalhe. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus de maneira tola. É possível reagir de 2 formas a sofrimentos assim. Podemos nos tornar mais amargos e zangados e virar as costas para Deus, acreditando que Ele seja cruel ou até que não exista. Ou podemos nos apegar ao Senhor com muito mais força. Jó lidou com sua catástrofe permanecendo na presença de Deus e o adorando. Esse texto bíblico que lemos, Jó 1, 20, 21 e 22, vemos 3 aspectos de adoração que nos ajudam quando estamos angustiados. Primeiro, Jó aceitou seu desamparo e reconheceu que não tinha direito a reivindicar nada. Ele disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O segundo aspecto é que Jó reconheceu que Deus tinha o controle total da situação. Ele disse: O Senhor o deu e o Senhor o tomou. E terceiro e por último, ele concluiu reafirmando sua crença
na justiça divina. Jó disse: bendito seja o nome do Senhor. É isso que temos que fazer. Não importa o que aconteça, confiar em Deus. Lembre-se, Deus não tem culpa dos problemas que nós passamos. Não é Deus o responsável pela doença. Não é Deus o responsável pelas tragédias. Eu falo por mim. No ano passado eu perdi meu pai. E em momento nenhum eu culpei a Deus por isso. Não foi Deus que fez isso com meu pai. Meu pai infelizmente faleceu, vítima de um AVC fatal. Se você me perguntar se dói, eu vou dizer de todo o coração, dói demais da conta. Somente pelo poder de Deus a gente consegue levar, tocar a vida, porque essa dor não desaparece. Mas Deus nos dá forças. Mas em nenhum momento Deus foi o culpado por isso. Se Ele permitiu, aí é outra história. Mas no final, eu tenho certeza que o plano dele, a vontade dele, vai ser cumprida. Até porque meu pai era um homem que confiava em Deus. Tinha se batizado, servia a Deus. Não é à toa que a Bíblia contém a promessa da ressurreição. Quando Jesus Cristo voltar, seus filhos, que são leais a Ele, serão ressuscitados. Por isso eu mantenho a minha esperança, a minha convicção de que quando Jesus Cristo voltar, eu vou rever meu pai. Essa lição eu aprendi com Jó. Perdeu tudo que tinha, perdeu filhos, 10 filhos de uma vez, mas em nenhum momento ele culpou a Deus, ele ficou reclamando. Ele apenas confiou no Senhor. E no final, foi recompensado. Assim como eu tenho certeza que a recompensa que um dia eu vou ter, além de receber a vida eterna, será abraçar meu pai novamente. Por isso eu digo, por experiência própria, é fácil às vezes? Não é, mas vale a pena. Confia no Senhor, tá bom? Eu vou deixar com você o texto da leitura bíblica de hoje, o nosso ano bíblico, que está em Isaías, do capítulo 11 ao capítulo 14. E antes de finalizar, eu repito, mais uma vez, vale a pena confiar em Deus. Um grande abraço. Com a permissão de nosso Senhor, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá.